Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vamos comentar sobre o que é renda fixa. No país nós sempre tivemos uma taxa de juros altíssima lá nas nuvens. Então todos os investimentos atrelados à taxa Selic, ou seja, a taxa de juros do país, sempre renderam muito. E aí é essa modalidade que eu vou falar, a renda fixa que está atrelado à taxa de juros. Então antes da gente começar a falar, dá uma ajuda aqui, se inscreve no canal para ajudar o canal a se desenvolver, você receber sempre os novos vídeos que vão sendo lançados e estar aí por dentro sobre as notícias da medicina e sobre a área de finanças relacionadas à área da saúde. Antes de começar, roda a vinheta. O que é a renda fixa? Qualquer tipo de investimento que tenham regras e remuneração definidas, ok? No momento da sua aplicação, e você vai conhecer o tempo previsto da aplicação. Isto é um empréstimo que alguma empresa, alguma atividade financeira vai fazer para você e você vai receber o lucro, os juros deste empréstimo. Antes da gente continuar sobre o que é renda fixa, tem mais informação para você lá no portal www.descomplicandamedicina.com.br para vocês aí da área da saúde que tem dificuldade em ajudar a desenvolver a sua gestão financeira ou assuntos da economia. Tem mais assuntos financeiros lá para você ficar sabendo, ok? Também não esqueça de seguir nosso canal lá do Instagram, @doutorzanata, que a gente fala muitas dicas sobre o assunto. Vamos conhecer os perfis de investidor que existem, porque cada um vai abordar um tipo de aplicação financeira, uma gestão financeira. Então nós temos o perfil conservador. São pessoas pouco arrojadas, que detêm pouco conhecimento do mercado. Eles não toleram nada de perda comparado ao risco de ganhar. Então aquela pessoa que não quer aplicar na bolsa de valor porque tem medíssimo, não consegue perder, não vê o dinheiro dela cair para poder ganhar mais. Ela tem que aplicar mais ou menos 80% do dinheirinho dela em renda fixa e 20% em renda variável. Isso é mais ou menos o que eu estou falando para você basear o que é um perfil conservador. Já um perfil moderado, ele fala a favor de um indivíduo um pouco mais arrojado, conhece um pouco mais de informação do mercado e ele tem um pouco mais de apetite ao risco para poder ganhar um pouco mais também. Isso é o perfil moderado. Ele aplica mais ou menos 60% em renda fixa e mais ou menos 40% em renda variável. E já o perfil arrojado é aquela pessoa que conhece muito do mercado, sabe muito sobre risco, ela tem muito apetite para tentar ganhar mais e mais rápido, só que ela vai correr muito mais risco. É o mercado de renda variável, que a gente vai ter um vídeo também que fala sobre ele, se você já quiser pular para ele logo em seguida. Ele fala a favor de pessoas arrojadas que aplicam mais de 50% em renda variável e menos de 40% em renda fixa. Isso fala a favor de pessoas arrojadas. Nós vamos falar de pessoas conservadoras aqui, porque é renda fixa. A chance de perda é muito pequena, é mínima, porque você já tem um perfil, você já tem uma data e você já tem a rentabilidade pré-selecionada que você vai aplicar e vai ganhar lá no finalzinho. Então os tipos financeiros nós temos aqui conforme os riscos. Renda fixa, os fundos multimercados, os quais são operações estruturadas em, pode ser macroeconomia, pode ser de ação, a renda variável e nós temos ouro, moedas estrangeiras que variam conforme câmbio e a oscilação da macroeconomia. Nós vamos falar deste vídeo aqui de renda fixa. O que é renda fixa? É essa sopa de letrinha que você está vendo aí, CRA, CRI, LCA, LCI, CDB, Debenture. Nossa, eu sempre olho isso daí e fico perdidão. Então chegou o momento de você aprender de uma forma descomplicada o que é isso. Vamos começar falando de imposto de renda, por quê?
tudo que você faz, o governo quer dar uma mordida, ele quer ser o seu sócio. Sempre o maior sócio que você tem nesse nosso país é o governo. Nós temos que pensar que aplicações entre 0 a 6 meses, você vai pagar uma taxa de 22,5%. Se você resgatar em 6 meses, você está pagando 22,5% de imposto de renda sobre o lucro, não é sobre o valor total. Se você ficar até um ano, já baixa essa alíquota para 20%. Mas mais do que um ano e menos do que 2, você vai pagar 17,5%, e mais que 2 anos você vai ficar com 15% sobre o lucro, certo? Isso que você vai pagar para o governo. Vamos começar a falar sobre CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que um empréstimo que o banco faz para quitar as suas obrigações de crédito financeiro. O que ele faz? Ele vai pegar o seu dinheirinho e vai te remunerar uns juros. Esses juros é a taxa que você vai contratar no começo, você vai saber quanto tempo e você vai saber quando vai resgatar. Isso é um CDB. Existe o tipo pré-fixado e pós-fixado, ou seja, pré-fixado é a taxa que você vai contratar logo que você está comprando esse produto. O pós-fixado, normalmente, ele fixa um índice, que pode ser o IPCA, a inflação, pode ser o IGPM, que é uma outra maneira de ver a inflação de imóvel e tudo mais, que é mais restrito. Pode ser a taxa Selic, que é o juro da economia, e você vai ganhar mais uns juros, porque você não vai aplicar na taxa Selic, porque senão você não tem renda nenhuma. Se a taxa Selic sobe 5, você ganha 5, você não está ganhando nada no ano, você só está acompanhando a inflação. Então, sempre tem uns juros nisso daí. Esses juros é o quanto você vai ganhar líquido mais essa rentabilidade. Ele tem o fundo garantidor de crédito. O que é isso? Se a empresa financeira que você está comprando esse empréstimo falir, até R$250 mil por CPF da instituição financeira, você recebe de volta de uma garantia, como se fosse a garantia de algum banco que te paga quebrar. Mas você recebe o valor aplicado e não o valor que está rendendo durante esse período. E lembrando que CDB tem imposto de renda, então você vai ter que pagar o imposto de renda naquela tabelinha que eu já falei aqui antes sobre os impostos, o imposto de renda. Olha que bacana, acompanha aqui comigo. O CDB, numa plataforma de investimento, nós temos o índice CDI, que é a taxa Selic, nós temos pré-fixados, nós temos a inflação e o IGPM que eu falei para vocês. Aqui são as instituições financeiras que armazenam e vendem. É como se fosse o supermercado. E aqui nós temos os bancos, as atividades financeiras, as empresas financeiras que emitem esses títulos. Então, para ser simples com você, resumindo, você vai entrar aí num Carrefour, num Pão de Açúcar, essas corretoras. É isso aqui. Carrefour, Pão de Açúcar, Extra, e aí lá dentro você vai ver um açúcar, açúcar União, açúcar Guarani, açúcar Josézinho da Silva, que é as instituições financeiras. Então cada uma vai ter um tipo, vai emitir para você. Aí olha que bacana, nós temos o índice mais os juros, índice mais juros, o índice mais os juros e o tempo previsto para aplicar. Esse tempo previsto é o quanto você vai ter que deixar o seu dinheiro com a instituição e quanto que você vai receber lá na frente. Todos têm isso. Olha só, acompanha aqui. Os dias, e aqui ó, a taxa, e você tem o índice que ele faz associação. Então sempre quando você for ver um CDB e todos os outros que eu vou falar, tem um índice que ele acompanha, que é o que estabelece a relação, mais os juros de quanto você vai ganhar nele. Tesouro direto, muito comum aí o pessoal falar sobre tesouro direto. Tesouro direto, ao invés de ser uma instituição privada que vai te emitir este empréstimo, é o governo. Então você vai estar financiando o governo para ele fazer essa atividades econômicas do governo, Bolsa Família, saúde, educação e tudo mais. Você que vai estar financiando, ele te paga o empréstimo, juros, ele te paga uns juros sobre esse dinheiro que você está dando para ele usar. Ele pode ser pós-fixado também. Vencimento é sempre estipulado, obviamente, no momento da contratação como um CDB. Ele vai seguir também algum índice,
taxa Selic, CDI ou IPCA, certo? A gente vai comentar. Vai ter, obviamente, o imposto de renda, porque ele é o seu sócio, ele quer uma fatia do seu lucro. E como é o governo, ele não tem como dar garantia, porque ele é o governo. Se ele quebrar, o país quebra. Então ele não tem fundo garantidor de crédito. Existem letrinhas, uma sopa de letrinhas, se você aí não conseguiu sempre entender esse banana com que é cada letrinha, acompanha aí que eu vou falar para você o que é. LTN, são as letras do Tesouro Nacional. Cada letrinha vai falar uma coisa, um tipo de produto financeiro, para não ter toda hora ter que ficar discriminando. Então, a hora que você decorar, você já sabe automaticamente o que é. São títulos pré-fixados, com pagamento no final da contratação. Ou seja, você definiu quanto você quer ganhar e você só vai receber esse dinheiro, esse lucro, no final da contratação. As notas do Tesouro Nacional, como se for uma série F, ela é igual à letra de Tesouro Nacional. Ela é pré-fixada, porém, ao invés de você receber os juros, a sua rentabilidade só lá no final, você vai receber durante o semestre. Então, você vai receber, cada 6 meses, você recebe esse seu lucro. O IPCA+, que era antigamente a NTNB, de série B, ela é um título pós-fixado, ou seja, ela vai usar o índice da inflação, certo? Que pode oscilar, mais uns juros que ele vai te contratar, que pode ser 2, 3, 4, dependendo do momento que você estiver contratando. Você também só vai receber ele no final da contratação desse empréstimo. Então, só lá no final que você recebe esses juros, esse dinheiro todo. As menos utilizadas, a LFT, ou seja, a Letra Financeira do Tesouro, é um título pós-fixado, indexado à taxa Selic, certo? Que é outro índice do que é a inflação. E ela só paga também os dividendos no final da contratação. E por último, a NTNC, que é a Nota do Tesouro Nacional CLC, é um título pós-fixado também indexado ao GPM, tem pagamento semestral. O Tesouro funciona como se fosse também uma ação, pessoal. O que é isso? Eu posso comprar e sair a hora que eu quiser. Dependendo do ágio, vamos supor, eu comprei um Tesouro Direto pagando 4% mais a inflação. A inflação caiu e a taxa de juros do país caiu, quer dizer que esses 4% mais a inflação estão valendo muito. Então o mercado secundário quer muito esse título. Então eu posso vender ele levando um ágio para o meu bolso. Então eu posso vender ele também no mercado secundário, não esperar até o final para ser realizado. Olha um exemplo aqui de Tesouro Direto. Nós temos vários títulos, vários vencimentos, a data do vencimento. Olha o rendimento que ele te dá, 4. Conforme o tempo passa, a rentabilidade aumenta, porque ele tem que te dar um pouco mais para você aguentar ficar esse tanto período de tempo. O valor mínimo que ele custa, ou seja, o Tesouro Direto ele custa um valor para você comprar ele, é um título. E aí você vai comprar ele de acordo com o que você deseja, o tempo que você pode permanecer com o seu dinheiro aplicado e tudo mais. Lembrando que esses dados aqui são de fevereiro de 2020, tá? Olha outro exemplo da gente, uma plataforma de comprar Tesouro Direto. Nós temos o Tesouro Direto com as taxas, nós temos a data de vencimento e nós temos o período que ele vai ficar bloqueado para você não pode mexer nele. Aqui você tem os índices também para aplicar, IPCA, pré e Selic, e aí você decide o que você quer comprar. Agora vamos falar sobre linha de crédito imobiliário e a do agronegócio, o famoso LCA, LCI. Isso funciona a mesma coisa do que um CDB, só que em vez de ser instituições particulares, são dos setores imobiliários e do agronegócio, principalmente construtoras, para desenvolver e alavancar outros prédios, residências e tudo mais. E o agronegócio para financiar, por exemplo, o plantio de soja, de milho e por aí vai. São instituições, então, diferentes de bancos e eles vão emitir essa carta de crédito para você para pegar o seu dinheiro e aplicar na atividade econômica deles. O bacana disso é que não tem imposto de renda, tá? Então, tudo que você ganhar é seu, não tem divisão com o governo. Eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, então é uma segurança que você tem. Pode ser pré e pós-fixado. O vencimento também é sempre estipulado com o tempo, então 2, 3, 5 anos.
Você não pode mexer nesse dinheiro e você não pode vender ele nesse meio caminho. Então tome cuidado com o planejamento financeiro. A partir do momento que você compra, você não pode vender mais. E ele vai seguir também algum índice. Olha só o que eu falei para vocês, CDI, se ele pode ser pré-fixado ou o IPCA. Dependendo do índice que ele segue, ele te paga mais uns juros e vai te levar. Lembra do que eu falei do supermercado? Tem os bancos aqui. Nós temos a taxa que ele segue mais os juros e nós temos o tempo de aplicação que você tem no seu dinheiro. O IPCA aqui, ó, nós temos a taxa que ele fica com você, o seu dinheiro, e a taxa que ele vai te pagar. Lembre que, como ele não paga imposto de renda, então um volume total de investimento vai ser menor, porque se você tem que pagar imposto de renda, você tem que dar um crédito para o seu cliente para compensar o imposto de renda. Se você for pagar o LCA o mesmo valor do CDB, você vai ganhar muito mais. Então a proporção da taxa é menor. Vamos falar agora de CRA-CRI. CRA-CRI são recebíveis imobiliários do agronegócio. É mais ou menos como se fosse o LCA-LCI. Só muda o tipo de sigla, a nomenclatura. Também é coberto por FGC, é pós-fixado, o vencimento também é sobre o momento da contratação, ele também tem um indexador e ele não tem o imposto de renda. Certo? O que muda do LCA para o CRA-CRI é o tipo de empresa que vai emitir esse crédito. Uma é securitizadora, que é o CRA e o CRI, e a outra são empresas do próprio agronegócio e da parte imobiliária. É só o tipo de empresa que está emitindo para você esse dinheiro. Nós temos também aqui, ó, o CDI, a taxa, o IPCA, e aí temos o supermercado, nós temos o vencimento e a taxa que ele vai te pagar. Bacana que esse aqui também não paga imposto de renda. Debêntures, pô, debêntures é uma coisa super legal, por quê? Porque a empresa também pode fazer isso. Eu tenho uma empresa de papel e celulose, eu quero aumentar e construir uma outra planta, o que eu vou fazer? Eu emito como se fosse um CDB, um LCA ou LSI, só que não chama assim, chama debênture. Esse debênture é uma dívida que a empresa faz com você, para você comprar essa dívida da empresa, ela vai te dar uns juros e ela vai pegar o seu dinheiro, que é mais barato do que pegar num banco, de pegar num empréstimo que ela tenha proporcionalmente, ela pega uns juros mais baixos de você, obviamente, do que o banco, e ela vai financiar a construção dessa planta para desenvolver o negócio. Ela vai vender mais, ela vai faturar mais e ela te paga essa dívida. Então, lembrando que é uma instituição particular que faz isso. Então não tem fundo garantidor. É um risco, você tem que acreditar nessa empresa. Então estude a empresa para ver se a saúde financeira dela é boa para você comprar um debênture. Se você comprar um debênture de uma empresa que fale, você se lasca, você não ganha esse dinheiro de volta. Então você tem pré- pós-fixado também, você tem o vencimento estipulado no momento da contratação, ela segue um índice, a Selic e tudo mais, tudo segue um índice para o seu dinheiro não desvalorizar, certo? E aí você tem as debêntures incentivadas ou não. As incentivadas pagam um pouco menor, mas não pagam imposto de renda. As não incentivadas, elas pagam mais, mas você vai pagar imposto de renda no final delas. Olha que bacana, o índice na taxa Selic e o índice na inflação. Nós temos aqui, ó, o tempo que ela fica com o seu dinheiro e a taxa que ela te paga. Aqui nós temos o tempo que ela fica com o seu dinheiro e a taxa que ela te paga. Tudo é assim. Você tem que saber o momento de contratação e você tem que saber o quanto o seu dinheiro vai ficar preso. Isso você não vende no mercado secundário. Pagou, bau. 2, 3, 4 anos você recebe seu dinheiro de volta e aí não tem choro. Letra de câmbio. São títulos de renda fixa emitidos por financeiras, lastreado por meio de ações cambiais. Variação de dólar, variação de juros, variação de ouro, dependendo do tipo que ela estabelece, tá? Ela é coberta por fundo garantidor de crédito, pode ser pré, pós, mesmo esquema, vencimento no prazo previsto, segue o indexador e vai ter o imposto de renda. Acompanhe aí novamente também que você tem o índice CDI, você tem o IPCA, você tem pré-fixado, você tem pós-fixado, a taxa e o tempo. Letra financeira, são títulos de renda fixas emitidos por instituições financeiras visando captação de recursos a longo prazo. Então, normalmente são acima de 2 anos e a taxa, o dinheiro que ele pega, normalmente é muito maior do que CDBs, que são menores. Então, a partir de 100 a 150 mil. Vai ter a mesma característica, pré- pós-fixada, vencimento estipulado naquela data, segue um índice e tem imposto de renda sobre os juros.
Veja aqui que você tem outros exemplos de letra financeira. Pessoal, por que você fica com o seu dinheiro preso? Se a instituição financeira te empresta o dinheiro, ela tem que trabalhar com esse dinheiro. Ou por financiar a atividade econômica da empresa, para desenvolver essa empresa, e demora um tempo, ou seja, imagina a empresa tem que fazer uma expansão da planta da fábrica. Ela não vai conseguir tirar capital, tirar lucro dessa expansão em 2, 3 anos. Então ela vai te fazer por 5, porque até ela conseguir dinheiro e pagar todo mundo, demora um tempo. Mesma coisa de plantação, de agronegócio. Plantar soja, vender a soja, ganhar o dinheiro e te pagar, demora um tempo. Por isso que você não pode devolver esse dinheiro para as instituições que emitem o crédito. Então faça sempre um planejamento de não utilização desse dinheiro. Se você for utilizar o dinheiro, não aplique nessas produtos financeiros que bloqueiam o seu dinheiro e você não vai conseguir mais resgatar, pode passar um aperto financeiro. Tenha sempre a reserva financeira. Eu falei aqui na sua gestão financeira pessoal. Se você não sabe o que é reserva financeira, procura lá esse vídeo. Pessoal, se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, eu posso te ajudar com uma consultoria. Acesse lá o portal www.descomplicando a medicina, envie sua dúvida, envie sua sugestão ou solicite uma consultoria para a gente poder te ajudar da melhor forma possível e aumentar então as suas rendas e as suas juros, aumentando a sua aposentadoria lá na frente, ganhando um dinheirinho a mais. Siga o canal, ajude aí a divulgar para você logo quando sair o vídeo. Fique ligado nos assuntos sobre a medicina e a gestão financeira da área da saúde. Muito obrigado e até o próximo vídeo.